Amém? Lembra da fé, porque eu acabei de falar? Eu quero ler um texto aqui sobre a vida de Davi, um acontecimento que Davi presenciou. E eu até já preguei esse texto aqui quando eu falei sobre que Davi permitiu que construísse um ninho na cabeça dele. Você está lembrado disso? E eu quero usar esse mesmo texto e dar um passo além nesse texto, para você aprender sobre a ferpa. Esse texto que está aqui registrado no segundo livro escrito pelo profeta Samuel, no capítulo 11, está escrito assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Então ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. E então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deus me ensinou através desse texto e através da ferpa alguns estágios para que isso acontecesse. Para que chegasse essa notícia para Davi, ou seja, Davi, eu estou grávida, ele passou por alguns estágios. Para que essa ferpa entrasse no meu dedo, eu passei por alguns estágios. A primeira coisa, eu fui fazer algo despreparado, eu fui fazer algo sem a proteção, eu fui fazer algo para o qual eu não fui chamado, não era para eu estar ali. Eu estava mexendo, eu ia construir ali uma porta ali na igreja, e não era para eu estar mexendo com aquilo ali, mas eu fui. Não era para Davi estar em casa à toa, era para Davi estar na batalha. No tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou em casa. No tempo, ao invés de eu estar aqui usando aqui o meu tempo para estar meditando a palavra, para estar orando, eu estava usando o meu tempo para estar construindo uma porta. Você tem usado o seu tempo para quê? Você tem dedicado o seu tempo para quê? É a mesma coisa de um estudante. A Rafa, minha sobrinha, está aqui do meu lado. Quando o pai fala para ela: Rafa, agora não é hora de ficar na internet. Rafa, agora não é hora de ficar assistindo televisão, agora é hora de estudar. Está na hora de estudar. Ah, mas é chato, eu sei, eu também nunca gostei muito de estudar. Mas nunca fiquei de recuperação e muito menos tomei bomba. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Era o tempo de Davi ir para a guerra. Meu irmão, o tempo teu é de você ir para a guerra. Não é para você ficar em casa vendo a banda passar. O tempo que Deus tem para a tua vida é de conhecer a palavra. É de dedicar, é de aprender, de praticar a verdade. Porque, como eu já falei num programa anterior, existirão dias maus, existirão dias turbulentos, existirão tempestades nas nossas vidas. E se nós não soubermos lidar com essas tempestades, a casa vai cair, o vento vai derrubar. Existirão dias que não vai ser um mar de rosa, nós não vamos conhecer nem o perfume nem a beleza da rosa, nós vamos conhecer o espinho que tem no caule da rosa. E nesse dia, se eu tiver com as minhas mãos descobertas, como eu estava com a minha mão, se eu tivesse com a luva, certamente a ferpa não ia entrar no meu dedo, mas eu estava despreparado. Será que eu e você temos ido para a guerra despreparados, desarmados? Será que eu e você não temos nos revestido de toda a armadura de Deus? E nós temos então permitido que algumas ferpas entrem nas nossas vidas? Quando era para Davi ter ido para a guerra, não foi. Aí Davi acorda de tarde, dá uma espreguiçada, vai dar uma passeada pelo palácio. Num terraço ele bate o olho e vê uma mulher muito bonita tomando banho. Até aí, tudo bem. Pastor, então é normal ver mulher tomando banho? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele olhar para uma mulher e achar uma mulher bonita é uma coisa. Ele desejar essa mulher já é uma outra coisa muito diferente. Você olhar para uma mulher, olhar para um homem e achar um homem bonito, uma mulher bonita, uma mulher achar um homem bonito e um homem achar uma mulher bonita, você entendeu o que eu quis dizer? Isso não tem problema nenhum. Agora, desejar aquela mulher, você que é marido, você que é casado, viu uma mulher e achou a mulher bonita e desejar aquela mulher, você que é esposa casada, ou que está noiva, ou que tem um namorado, e olhar para um rapaz, olhar para um homem e desejar aquele homem. Jesus disse lá atrás, lá atrás que eu falo no Antigo Testamento, para que
o adultério se consumasse, era necessário o homem se deitar com a mulher deitar com o homem. Agora, na graça, no Novo Testamento, Jesus fala: aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou no seu coração. Eu e você, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão nós vamos, permitir que ferpas entrem nas nossas vidas, como Davi permitiu que uma ferpa entrasse na vida dele. E a consequência foi uma consequência muito triste, muito terrível. Amém? Davi desejou aquela mulher. Davi mandou perguntar para os seus servos: quem é essa mulher? Eles falaram: ela é filha de Eliã, mulher de Urias, mulher de um soldado teu, Davi, que está lá na batalha. Você devia estar com ele, mas você não está. Você está aí à toa. Meu irmão, Davi, ele desejou essa mulher. Ele deixou que essa ferpa entrasse no coração dele. Ele deixou que essa ferpa inflamasse a vida dele. Essa mulher chega para Davi e fala assim: Davi, eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou grávida de você. Meu irmão, eu e você, quando nós andamos no lugar que não era para andarmos, quando nós vamos para esses lugares desprotegidos, sem a armadura de Deus, nós corremos um grande risco de sairmos desse lugar com ferpa no dedo, sair desse lugar inflamados, sair desse lugar com uma gravidez. O que é uma gravidez que eu quero dizer para você agora? Você sai de um lugar, você permitiu que alguma coisa errada entrasse na sua vida, e depois de um tempo, seja um mês, sejam 9 meses, sejam 2 anos, uma hora o pecado alcança. Tem um texto, acho que está lá no livro de Números, um livro escrito por Moisés, tem um versículo que diz assim, que se eu não obedecer a palavra, mas eu desobedecê-la, vai ter um dia que o pecado vai me achar, ou vai me encontrar. Davi, ele achou que não ia ter problema. Ele viu, desejou, dormiu, deitou com essa mulher, ela concebeu, e aí só que ela concebeu, se não tivesse concebido, né, pastor? Ah não, pastor, mas e se eu me precaver? Meu irmão, não existe pecado que não venha a ser descoberto aos olhos de Deus. Talvez você possa enganar o seu marido, a sua esposa, o seu patrão, o seu funcionário, o seu amigo, o seu inimigo, o seu vizinho, mas de Deus nada passa despercebido aos olhos de Deus. Essa mulher recebeu essa notícia: eu estou grávida. Davi, você é o pai. Quando eu olhei para a ferpa olhou para mim e falou assim: eu estou grávida, Marcelo, você que é o pai. Marcelo, essa inflamação é tua. Marcelo, o que você vai fazer com isso? Davi, quando ele ouviu essa notícia, ele teve assim uma estratégia fantástica do diabo. Ele teve uma estratégia assim: bem, como é que eu vou fazer para resolver a situação? Afinal de contas eu sou rei, afinal de contas eu sou perfeito, afinal de contas eu sou o Todo-Poderoso. Sabe qual foi a ideia que Davi teve? A ideia maligna que Davi teve para consertar o pecado, para encobrir esse pecado. Davi mandou chamar Urias, que estava na guerra. Falou: Urias, eu estou vendo, contou uma história para ele, para Urias. Urias, eu estou vendo a tua dedicação, a tua fidelidade. Eu estou vendo que você está cansado. Vem aqui, passa uma noite com a tua esposa. Ou seja, passa uma noite com ela, você vai dormir com ela, e ela já está grávida, e todo mundo vai achar, inclusive você, que você é o pai da criança e não eu. E eu vou sair bem dessa situação. Davi, Urias veio, ouviu essas palavras. Quando ele estava para entrar na casa dele, ele colocou a mão na consciência, e está escrito aqui na Bíblia, e falou assim: mas como é que os meus irmãos estão lá na guerra, e eu vou ter uma noite prazerosa com a minha esposa? De maneira nenhuma. E Urias dormiu na porta da casa dele, e Davi ficou sabendo disso. Falou: mas não é possível. Ele falou assim: não, Davi, de jeito nenhum eu ia fazer isso. Aí sabe qual que foi outra estratégia maligna de Davi? Davi pegou um papel, uma caneta, escreveu ali. Escreveu para Joabe, que era o comandante, o capitão da guerra. Falou assim: Joabe, pega Urias, coloca ele na frente da batalha e deixa ele sozinho para que ele seja morto. Davi, olha só o coração desse homem. Davi pegou essa carta, deu na mão de Urias, ou seja, ele deu a sentença de morte para a própria pessoa.
E Urias levou a carta, entregou para Joabe. Joabe leu aquela carta, obedeceu ao rei, colocou ele na frente e deixou ele morrer. Davi achou que ele tinha resolvido o problema. Davi achou que com isso todos os problemas dele tinham sido solucionados. Da mesma forma, você e eu, às vezes temos a tentação de tentar solucionar os problemas, as inflamações que nós colocamos, que nós adquirimos na nossa vida lá atrás, as ferpas que nós adquirimos na nossa vida lá atrás, nós achamos que nós damos conta de resolver. Passa a perna em um, conta uma mentira para o outro, ludibria o outro, e achamos que isso vai ser resolvido. Meu irmão, isso não tem como ser resolvido. Como eu disse agora mesmo, eu posso esconder de pessoas, mas de Deus eu não escondo. E Deus, como é maravilhoso, Deus desejava ter Davi de volta para ele. Deus desejava que Davi voltasse a ter comunhão com ele, voltasse a escrever belos hinos, cânticos, salmos para Deus. Como Deus, de maneira alguma quer que você perca o seu relacionamento com ele. Deus quer abençoar a sua vida, mas abençoar com ferpa do dedo não tem jeito. Abençoar errado não tem jeito. Por isso Deus mandou Natã, o profeta Natã, para Davi. E Natã contou uma história para Davi, e Davi ficou muito irado com aquela história e falou assim: não, esse homem que cometeu esse ato, ele deveria morrer. Mas Natã estava falando, era como se fosse o próprio Davi. E Davi chega para Natã e fala assim: mas esse homem tem que morrer. Natã chega para Davi, para o rei, e fala assim: Davi, esse homem é você. Ele falou: misericórdia, não é possível. Davi, você fez coisa errada. Davi, você precisa se consertar diante de Deus. Davi, você não pode tentar arrumar essa situação de qualquer jeito. E aqui no versículo, no capítulo 12, no versículo 13, está escrito assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Meu irmão, o dia que essa ferpa entrou no meu dedo, que ela inflamou, eu cheguei numa situação que eu vi que eu não tinha condição de lidar com isso sozinho mais. Eu tinha que chamar uma pessoa de confiança, que me amava, que queria o melhor para mim, para remover a ferpa do meu dedo. Eu chamei minha esposa. Eu confio nela. Eu a amo e ela me ama. Eu sei que ela teria condições de remover essa ferpa do meu dedo. Existem situações nas nossas vidas que nós não temos condição sozinho de remover as coisas. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. Estou procurando aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, está escrito assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando eu vi que eu não dava conta de remover essa ferpa sozinho, eu chamei uma pessoa de confiança. Davi, ele não tinha condições de remover essa situação sozinho na vida dele. Deus enviou Natã para Davi. Hoje eu estou sendo enviado para a sua vida, para te ajudar a remover isso que está inflamado na sua vida. Eu estou indo como um profeta, como o profeta Natã foi enviado a Davi. Eu estou indo como um profeta na sua vida, para você, para eu ajudá-lo a remover essa situação errada na sua vida. Eu não tenho poder para perdoar o seu pecado diante de Deus, mas eu tenho condição. Eu, como um justo, eu posso orar com você e concordar. E nós dois juntos, nós vamos apresentar a situação diante de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Porque Deus, como eu falei esses dias atrás, Deus ouve e perdoa. Deus ouve e esquece. Davi, o que aconteceu? Deus, eu pequei. Natã falou para Davi: Deus te perdoou e você não vai morrer. Vamos orar, feche os seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco juntamente com essa pessoa, com esse teu filho, com essa tua filha, que está com uma ferpa no seu dedo, que está com uma gravidez indesejada na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, e nós clamamos e suplicamos pelo teu perdão. E nós sabemos que o Senhor ouve
a oração de um justo. Nós sabemos que o Senhor perdoa o pecado daquele que está se arrependendo e que está confessando. Por isso, em nome de Jesus, nós recebemos do teu perdão. E por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor te perdoa e você não morrerá. Você entendeu? Cuida a partir de agora. Nós já estamos terminando. Cuida a partir de agora, para que não entrem mais fepas na sua vida, para que a tua vida não fique mais inflamada, para que a tua vida não fique mais limitada. O perdão é assim que acontece. Que Deus seja louvado na sua vida, que você viva livre, eternamente livre, no nome de Jesus.